A função de onda completa é uma função de posição e do tempo. Para cada posição x e para cada instante t, eu tenho então um valor para essa função de onda. Para cada instante t, eu tenho um conjunto infinito de valores, um para cada posição x. A relação entre a função de onda e a realidade é dada pelo quadrado do seu módulo. Então, a probabilidade de encontrar a partícula numa vizinhança de largura ΔX em torno da posição x é dada pelo quadrado do módulo de psi de x e t, vezes a largura desse intervalo. De tal forma que, a esse termo que aparece aqui, nós demos o significado de uma densidade de probabilidade. Por que é uma densidade? Porque eu preciso multiplicar ele por um comprimento para que o resultado dê uma probabilidade. Aí, nós fomos tentar encontrar uma equação que determinasse um tipo característico e muito importante de função de onda, que são aquelas funções de onda que podem representar estados estacionários. Eu lembro a você que um estado estacionário em mecânica quântica vai ter uma função de onda que é dada por um produto, assim, uma função de posição apenas, multiplicado por uma função do tempo, e essa função do tempo a gente já sabe qual é, ela é E elevado a menos I ômega t, onde ômega, a frequência angular daquela função do tempo, está ligada com a energia da partícula, através da relação de de Broglie. Então a energia da partícula é H cortado ômega. As funções psi de x que comparecem nessa expressão, que são, portanto, a parte espacial dos estados estacionários de um determinado sistema quântico, ela é solução da equação, esta que eu acabo de escrever. Uma das maneiras de escrever a equação de Schrödinger independente do tempo, é uma maneira que eu particularmente gosto muito, e eu gosto muito dessa maneira porque eu posso atribuir um significado, pelo menos metafórico, a cada uma das parcelas. Essa parcela, evidentemente, tem a ver com a energia potencial. Aqui está a função energia potencial. Essa parcela, evidentemente, tem a ver com a energia total. Aqui está o símbolo da energia total. Logo, essa parcela aqui tem a ver com a energia cinética, porque para obter energia total eu tenho que somar a energia cinética com a energia potencial. Então essa é uma maneira interessante de escrever a equação de Schrödinger independente do tempo, porque ela nos remete a conceitos físicos já nossos conhecidos antigos. Então o nosso trabalho daqui para frente pode ser resumido com o seguinte: vamos agora resolver a equação de Schrödinger independente do tempo em várias situações, confrontar os resultados dessa solução com a realidade física, através de experiências, observações, e uma parte, portanto, desse trabalho será um trabalho matemático, que é o trabalho de resolver uma equação diferencial. Imagine que eu tenha uma partícula presa a uma mola. Nós sabemos, do ponto de vista clássico, qual é a força a que essa partícula está sujeita. Então lá está a nossa partícula presa a uma mola, sujeita, portanto, à ação da força elástica. Na concepção newtoniana, eu escrevo uma equação de movimento onde comparece essa força. F igual a ma, e F é essa força aí. Menos kx, tem um sinal de menos que indica que essa força é restauradora, né? Menos kx. Bom, no contexto da mecânica quântica, não é a força que eu devo modelar. O que eu devo modelar é a energia potencial associada a esta interação, representada pela força. Então, um problema que envolva a interação elástica em mecânica quântica deve ser modelado por que energia potencial? Meio de kx2. Então, se eu tiver um problema de mecânica quântica que envolva a interação elástica, o primeiro candidato que eu tenho para modelar esse sistema é a energia potencial associada à interação elástica, 1 meio de kx2. Certo? Se eu tiver agora interessado num problema quântico que envolva a interação coulombiana, todo mundo sabe que eu vou estar interessado nesse problema, porque esse é o problema do átomo, né? Numa formulação clássica, eu estaria interessado na força de interação coulombiana. Se eu quero transportar essa ideia para o território quântico, como é que eu devo modelar esse problema? Qual é a energia potencial associada à interação coulombiana? K, Q1, Q2 sobre R. Certo, então a gente vai modelar por uma coisa assim. Se eu quiser modelar, por exemplo, a interação coulombiana entre o próton e o elétron do átomo de hidrogênio,
Então eu vou substituir as cargas Q1 e Q2 pelas cargas do próton e do elétron, uma delas tem sinal negativo, então vai aparecer aqui um sinal de menos K vezes E ao quadrado sobre R. Então isso é um detalhe curioso que às vezes as pessoas não prestam atenção, é que na equação que vai determinar de que maneira é o estado estacionário quântico, comparece uma função energia potencial que é exatamente a função energia potencial clássica. Verdade? Veja que esse é o paralelo que eu estou fazendo aqui. Depois de escolhido qual é a energia potencial que eu vou colocar na equação de Schrödinger, eu tenho uma equação diferencial completamente bem definida. Eu tenho uma função aqui, eu tenho constantes, H cortado ao quadrado sobre 2m, E é uma constante, não é? E o resto é a função a determinar, o psi de x. Um parênteses. Nessa equação, esse valor E deve ser tratado como uma constante, mas uma constante a determinar. Nós vamos ver que eu só vou conseguir encontrar soluções fisicamente válidas dessa equação para alguns valores de E. Né? Esse vai ser, e é isso aqui que vai nos levar à quantização. É por causa da imposição de condições de contorno que sai como um resultado o fenômeno da quantização. E eu mostrei isso no caso clássico, quando analisamos quais eram os comprimentos de onda possíveis de serem estabelecidos numa corda vibrando com extremidades fixas. Quando eu impunha o fato das extremidades serem fixas, resultava que só alguns comprimentos de onda eram possíveis. Mas isso tem a ver com as condições de contorno. Então, vale a pena a gente destacar que o nosso problema matemático envolve encontrar soluções de uma equação diferencial dada, porque eu vou escolher, essa é a parte da modelagem física, qual é a função energia potencial que eu coloco aqui, e além disso eu vou impor condições de contorno. E são essas que vão fazer aparecer a quantização. E quais são as condições de contorno às quais nós já nos referimos? Quando a gente estudou o problema de uma partícula presa numa caixa rígida. Do ponto de vista físico, a gente tem que impor que a solução da equação de Schrödinger fora da caixa rígida seja identicamente nula. Isso não é ainda uma condição de contorno. Por que é que a função de onda tem que ser identicamente zero fora da caixa rígida? Porque a partícula não pode existir fora dessa caixa. E como a densidade de probabilidade de encontrar essa partícula numa posição x qualquer é dada pelo módulo ao quadrado da função de onda, para que essa densidade seja zero, é necessário que a função de onda, ela mesma, seja zero. E se a função de onda tem que ser zero fora da caixa, aí sim, por causa da continuidade, a função de onda nos extremos da caixa também tem que ser zero. Se eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem, então a função de onda tem que ser derivável. Ora, mas se a função tem que ser derivável, ela tem que ser contínua. É por isso que ela tem que ser contínua, não é por outro motivo. Para que a gente possa interpretar o quadrado do módulo da função de onda como uma densidade de probabilidade, é necessário que a probabilidade de encontrar a partícula numa posição qualquer do universo seja 100%. Né? Para isso é necessário que uma determinada integral, a integral do quadrado do módulo da função de onda, valha 1. Então é necessário que essa função tenha quadrado integrável. Tá certo? Uma função que não tenha quadrado integrável não pode ser uma função de onda.